Olha só, ao que parece, Silas Malafaia praticamente organizou um novo golpe com Bolsonaro após o tarifaço de Trump. Tem vídeo, tem áudio, tem troca de mensagem, tem muita coisa e a gente vai trazer para você agora no Plantão do Meteoro. Como eu falei pra você, né? Tem áudio do Malafaia, então se prepara pra baixar um pouquinho o volume na hora que o Malafaia entrar. O Malafaia já fez vídeo também, então a gente vai trazer todo o contexto pra você. Mas antes, fica a dica ali, ó, se inscrever e seguir o Pedro no @Drops de Jogos, que é o canal do Pedro, que não fala só de jogos, tem tecnologia e muito mais. E também, se você quiser se inscrever aqui, ó, no @lu.junior, me seguir nas redes sociais. Vamos lá, Pedro. Vamos lá, meu querido Lúcio. Eu vou começar esse corte. Vai ser um corte sobre Malafaia, mas eu vou começar não falando do Malafaia, até seguindo um alerta que a Marina me fez dos bastidores, porque a gente vai falar do Malafaia, mas a gente vai falar do Malafaia num contexto. Eu acho que isso aqui deveria provocar a prisão do Malafaia, porque isso coloca ele como um dos organizadores desse movimento aí do tarifaço do Trump, junto com o Eduardo. E é incrível nessa investigação, Lúcio, quantas vezes o Bolsonaro rompeu cautelar e ele falou com um personagem que, inclusive, está rodando nas notícias agora. O Bolsonaro manteve contato ilegal com o Walter Braga Neto, que está preso, cara. Tá lá na página 166, quase no final do relatório. Do contato realizado entre Jair Bolsonaro e Walter Souza Braga Neto. Para quem não sabe, o Braga Neto está por trás dos Kids Pretos. Os Kids Pretos queriam matar o Alexandre, o Lula e o Alckmin. Foi identificada uma mensagem recebida por SMS por Jair Bolsonaro em seu telefone, enviada pelo usuário do telefone, está na tela. À 00:31 do dia 9 de fevereiro de 2024. O contato escreveu: estou com este número pré-pago para qualquer emergência, não tem zap, somente FaceTime. Abraços, Braga Neto. No dia anterior ao envio da mensagem, a Polícia Federal realizou a Operação Tempus Veritatis para cumprimento de mandados de busca, apreensão e prisão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. Naquele dia, a partir da manifestação da Procuradoria-Geral da República, o ministro Alexandre de Moraes determinou a proibição de manter contatos entre os investigados, inclusive por meio de advogados, nos autos da petição. Jair Bolsonaro e Braga Neto compunham o rol de pessoas atingidas por tais medidas restritivas e os elementos probatórios corroboram, portanto, a hipótese de que os réus Jair Bolsonaro e Walter Souza Braga Neto, os dois comandantes do golpe, segundo a investigação e o inquérito do Ministério Público da Polícia Federal, descumpriram as medidas cautelares de proibição de manter contato durante a investigação realizada pela Polícia Federal, que apurou os fatos relacionados aos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito por organização criminosa. O descumprimento das medidas cautelares impostas pelo STF menos de 24 horas após ciência das proibições indicam a um só tempo manutenção e fortalecimento do liame subjetivo entre os investigados em relação às condutas pretéritas investigadas naquele período, bem como revelação de total desprezo e alienação quanto ao caráter vinculante das decisões emanadas pela Suprema Corte, o que agrava a ilicitude das condutas dos réus. Então isso aqui rolou com o Braga Neto. Vamos voltar ao Silas, que passou pano para um filho, xingou outro filho, e aí ele fez uma coisa muito curiosa que está nesse documento aqui. Eu vou voltar para a página 80. Vamos lá. Silas Malafaia, dentro da unidade de desígnios estabelecidos entre os investigados, orienta a conduta a ser seguida por Jair Bolsonaro com o objetivo de propagar a narrativa criminosa construída. O que ele diz? O Bolsonaro falou de escrever uma carta agradecendo Trump, e aí eu tive uma ideia, mas a sua carta está perfeita. Você tira Lula do discurso da economia e leva para a anistia, ficou top. Só uma questão para pensar, você não acha melhor gravar um vídeo falando o que está na carta do seu jeito? O brasileiro vê muito mais vídeo do que lê carta. Questão cultural, só para você pensar. E aí o Silas continua. Se você gravar um vídeo dessa carta, você vai arrebentar um instrumento para o povo que apoia divulgar. Povo não divulga carta e sim vídeo. Lúcio, esse cara pagou protesto na Avenida Paulista,
detonou o Alexandre no palanque e estava dando curso pro Bolsonaro de gravar vídeo. E aí a gente continua. Eu vou ler algumas páginas disso aqui. Jair Bolsonaro, aderindo à orientação de Silas Malafaia, responde por meio de mensagem gravada. Malafaia, eu meto a carta e depois vejo o vídeo, ok? Ao 12h56, o ex-presidente envia o link da publicação original da referida carta no perfil de Jair Bolsonaro no X. Silas Malafaia, às 13h34, envia novas mensagens ao Jair Bolsonaro. Ele insiste que o ex-presidente deveria gravar um vídeo. Cita que falou para o marqueteiro inventar uma frase que coloque anistia já e a taxação cai. A carta vale para a imprensa, o pessoal pensa em vídeo para o povo em geral. Vale ressaltar que nas orientações passadas pelo ex-presidente, Silas Malafaia evidencia que a real intenção dos atos praticados pelos investigados é coagir as autoridades brasileiras, ministros do Supremo Tribunal Federal e parlamentares, para obter uma anistia e impunidade nas ações penais em curso, sendo tais medidas a única saída para reverter as sanções impostas pelos Estados Unidos. Diz: tem que juntar a taxa com a questão da anistia, ou juntar liberdade, justiça e anistia e a queda da taxa. É a carta de Trump, não vão ter como dizer que é fake. Continuando o diálogo, Silas Malafaia, em auxílio material, informa que um marqueteiro vai produzir o vídeo e o banner. E estará pronto na segunda para fazer uma campanha orquestrada, Lúcio. Isso aqui é crime! O que esse pastor está envolvido nisso aqui? Enfim, vamos seguir aqui a leitura. A frase proposta é anistia para todos. O Brasil... Lembrando, o Eduardo já deixou claro que não era anistia para ninguém, era para livrar o pai. E só. Então somente isso. E só para isso, tá? O Brasil da Liberdade não será taxado, entre outras orientações, reforça a necessidade que o ex-presidente gravasse um vídeo sobre o assunto. Atenção, atenção! O marqueteiro Duda. Qual Duda? Será que é o Duda Lima? Duda Lima trabalhou na campanha, sabe de quem? Quem? Meu querido. Trabalhou na campanha de Ricardo Nunes. Ele foi o publicitário que tomou um soco na cara no Flow. O publicitário Duda deu a seguinte sugestão. Ele vai produzir um vídeo e um banner. Estará pronto segunda para fazer uma campanha orquestrada. Anistia para todos. O Brasil da Liberdade não será taxado. Donald Trump. Esse aqui é a sugestão minha para postar quarta ou quinta, vai fazer vídeo e banner. Até o PT vai votar na anistia para ver o Brasil livre da taxa na economia. Ele também falou que se cada um quiser inventar um vídeo baseado nesses vídeos, vira orgânico e dá muita força à temática. Um outro que pode ser feito, a taxa de Trump não tem a ver com a economia e sim com a liberdade, justiça e anistia. Não esquece, você tem que fazer um vídeo. Às 17h03, Jair Bolsonaro explica que teve uma crise de soluços e isso impede a gravação do vídeo. Ele escreve: se por acaso acalmar aqui, eu faço. Ele fala: Malafaia, eu tô com uma crise de soluço. A cada 3 segundos, um soluço. É impossível gravar qualquer coisa. E a crise tá comigo há uns dias, tá ok? Se por acaso acalmar aqui, eu faço. Perfeito. Quando puder, faça. A carta não viraliza. O vídeo, sim. Após Jair Bolsonaro enviar um print de uma notícia publicada no site Conexão Política 69, com a manchete: em meio à promessa do tarifaço de 50%, empresários defendem que o STF devolva a elegibilidade de Bolsonaro, conceda anistia e encerre os inquéritos contra a direita, Silas Malafaia confirma, em resposta ao referido print, a intenção dos investigados. Volta o assunto da anistia e pressione o Supremo Tribunal Federal. Ao final do comentário, o pastor informa que o vídeo será produzido na manhã seguinte, contém a mensagem para o STF, para Hugo Mota e Davi Alcolumbre, dizendo para os dois deixarem de ser coadjuvantes e passarem a serem protagonistas. Você entendeu, Lúcio? Esse cara estava atacando o Supremo, a Câmara e o Senado. Uhum. Com o Bolsonaro. E ainda bolando campanhas. Então seria muito chato se fizessem um vampetaço no WhatsApp do Malafaia. O Boixá falou o que ele merecia, né? Exatamente. Aí, para encerrar só, Lúcio, e aí você vê como as conversas tanto verdade são, a gente vai fazer um compilado aqui das reações do Malafaia assim que teve a busca e a apreensão.
E aí eu vou realmente pedir desculpas ao Brasil, porque a gente vai ouvir a voz desse senhor. E aquela sugestãozinha, né? Baixar 2 pontinhos de volume aí na sua TV ou no seu computador, porque o Malafaia falando, ele não fala num tom baixo. Não. Deus tenha misericórdia dessa nação. Vamos lá. Apreender meu passaporte, eu não sou bandido. Apreender meu passaporte, aprender meu telefone, vai descobrir o quê? Ainda dei a senha. Descobrimos uma ação orquestrada, Silas. E quem é o Duda, o Silas? É o Eduardo Bolsonaro ou o Duda Lima? Explica pra gente. Não é de nada. Conversa com o Bolsonaro. Eu tô proibido de falar com eles e não posso falar o que é, porque eu tô proibido. Converso com amigos. Eu tenho conversa de amigo e conversas particulares não interessa a ninguém. Que país é esse? Tanto não interessa, né, Pedro? Tanto não interessa a conversa particular que a Polícia Federal não divulgou conversa particular. Não, divulgou conversas suas com o ex-presidente da República. Eu instruísse Eduardo, olha, faz assim ou faz assim. Você instruiu o Jair. Não era pra gravar o vídeo? Você instruiu o Jair. Quem sou eu? A posição de Eduardo é dele. É uma vergonha! Que país é esse? Que democracia é essa? Eu não vou me calar. Vai ter que me prender para me calar. Opa! Aprender meu passaporte, eu não sou bandido. Estão deixando a gente sonhar. Estão deixando a gente sonhar. E agora vamos para a segunda parte, que é o vídeo oficial dele. Aqui tá ele diante da mídia golpista, né? Aí ele voltou para casa e ele gravou isso aqui. Boa sorte a todos nós. Povo abençoado do Brasil, mais uma prova inequívoca que Alexandre de Moraes, o ditador da toga, promove perseguição política e agora a religiosa também. Eu venho denunciando os crimes desse ditador durante esses 4 anos, mais de 50 vídeos, todas as manifestações que eu coordenei, eu venho denunciando os crimes dele. E agora a última, ao chegar hoje de Portugal, fui inaugurar a igreja, pregar em igrejas nossas lá, no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, eu fui interceptado pela Polícia Federal por ordem de Alexandre de Moraes, meu celular apreendido, cadernos meus de mensagens bíblicas, eu sou a moda antiga, eu uso caderno, tem vários aqui, tem um monte de caderno aqui, o que não falta aqui é caderno, eu gosto de anotar em caderno, 3 cadernos com mensagens bíblicas e um caderno desses vídeos que eu gravo e o que eu vou falar nas manifestações, eu escrevo. O delegado aqui do Rio, que me atendeu, um cara muito gentil, ligou para o delegado lá de Brasília, o chefe da Gestapo de Alexandre de Moraes, perguntando, mandou apreender meus cadernos de mensagens bíblicas. E o pior, apreender meu passaporte, eu sou criminoso. Que país é esse, gente? Apreender o passaporte de um líder religioso. Eu sou um líder religioso reconhecido na igreja evangélica no mundo, tenho agendas internacionais e tenho meu passaporte apreendido como se eu fosse um criminoso. Tem cabimento uma coisa dessa? Eu quero perguntar, senhor Barroso, presidente do STF, o senhor tem medo dele? Gilmar Mendes, decano do STF, o senhor tem medo dele? Demais ministros, esse cara está jogando na lata do lixo e na lama o STF. Vocês têm medo desse cara? Aonde nós vamos parar? Vejam o que esses caras fazem. A Polícia Federal, a Gestapo de Alexandre de Moraes, não é a Polícia Federal Geral, na quinta-feira, libera para a Globo News, a imprensa oficial de Alexandre de Moraes, de que eu estava sendo investigado no inquérito. Nem eu sabia, nem meus advogados. E agora, as minhas conversas com Bolsonaro são todas expostas, conversas pessoais. Só tem uma coisa boa. Mostra a minha honestidade, a minha independência, que sou amigo, não sou bajulador, não sou puxa-saco, falo o que tem que falar, critico o que tem que criticar e sou considerado. São meus amigos, Bolsonaro, Carlos, Flávio, Eduardo e Michele, me consideram pela minha lisura, pela minha sinceridade, pela minha honestidade, só essa coisa boa. Mas vejam, eu não posso falar. Se eu falar do inquérito, eu sou preso. Mas a Gestapo de Alexandre de Moraes vaza para a imprensa oficial, que é a Globo News. Ainda teve um cretino hoje, de um jornalista da Globo News, é muito pilantra e canalha para dizer Malafaia quer se vitimizar. Me vitimizar? Uma perseguição dessa a um líder religioso? Me vitimizar? Como é o crime? Conversar com Eduardo ou com Bolsonaro?
Falar das sanções? Criticar coisas que eu não concordo? Eu mandei agora meu vídeo dublado em inglês para um pastor americano influente. Entrega a Donald Trump. A carta que eu recebi dos pastores, entrega a Donald Trump, denunciando os crimes desse ditador. Que país é esse? Aonde nós vamos parar? Aonde nós vamos chegar? Agora quero dizer, seu ditador desgraçado Alexandre de Moraes, tu escolheu o cara errado. Não tenho medo de você. Não vou parar e tu vai ter que me prender. Você não mexe só comigo, você mexeu com todo mundo evangélico. Somos mais de 30% da população e com todas as pessoas de bem desse país. Ninguém é obrigado a concordar comigo. Ninguém é obrigado a gostar do que eu falo. Mas eu tenho um passaporte apreendido, telefone apreendido, cadernos de mensagens bíblicas apreendidos. Isso é uma vergonha! Isso é um absurdo! Imprensa brasileira é fundamental para o Estado Democrático de Direito. Vocês não podem se calar e se omitir diante de tantas aberrações e crimes de Alexandre de Moraes. Eu vou continuar a denunciar. Deus tenha misericórdia do Brasil. Abençoe você e sua família. 7 de setembro, em todo o Brasil, o povo brasileiro vai dar uma resposta a esse ditador na Avenida Paulista a partir das 15 horas. Deus abençoe a todos. Deus livre o Brasil dessa gente má, injusta e perversa. Nossa senhora, minha gente. Bom, ele confirma, né? Sou amigo de Eduardo, Flávio, Michele e estava conversando com o Jair sobre gravar um vídeo para uma campanha coordenada para passar pano na taxação do Trump e lançar o Bolsonaro como herói. Exatamente. Depois não quer ser preso, né, Silas? Vai ser preso, tá? Vai ser preso. Não adianta surtar. Não adianta nada. Seu Deus não é o mesmo Deus que a gente conhece, né? Você não tem toda a população ao seu lado. Você tem uns fiéis aí que você influencia, né? Mas não é todo mundo evangélico que está do lado do pastor Silas Malafaia. É verdade que tem muita gente. Mas tem no mundo evangélico tem muita gente boa que não está ao lado de Silas Malafaia. Então pode surtar, pode gritar, pode gravar videozinho, pode fazer o que quiser, está sendo investigado. Pedro, mais algum ponto? Só isso. Chora, não vou ligar, chegou a hora, vais me pagar, pode chorar. Quer que faça o quê? Não sou carcereiro, tá ok?